Hoje a gente vai dar continuidade a um assunto de semana passada que você comentava sobre um dos principais vilões da saúde mental, que é o ambiente de trabalho, né? Sim. E hoje você vem com uma proposta aí de possíveis soluções para isso, né? A gente olhar com uma busca de ajustes, que é muito importante, e possíveis soluções, porque eu assumi esse compromisso na semana passada, Sim. que eu apresentei essa temática junto com você, Manu, mas o que a gente pode fazer para auxiliar quem tem essas questões? Então, primeiro a gente refletir para buscar ajustes e soluções. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo. Mulheres são as mais afetadas. E o custo indireto da depressão e da ansiedade, que são as questões de saúde mental mais prevalente, quando a gente fala de economia global de forma geral, é de US$ 1 trilhão ao ano. Então, a gente está falando de uma quantidade de valor muito alta. Então, isso repercute na vida de todo mundo, não só de empresas. Então, a gente precisa olhar para isso, né? As empresas, elas vão ser, entre aspas, ou não, forçadas a olhar em breve, pela adequação da NR1, que eu vou falar um pouquinho também, mas todo mundo vai precisar olhar para isso, inclusive um olhar individual que eu também trouxe hoje, Manu. Então, o que a gente precisa olhar quando a gente fala de questões de saúde mental no trabalho? É importante que a pessoa sinta, na realidade que ela está vivenciando, se ela está numa função adequada. Ela se sente confortável com o que ela vem realizando? Existe valorização? Ela se sente valorizada? E a valorização precisa ser em todos os sentidos, financeiramente, mas no que ela realiza, ela se sente valorizada? Ela está num ambiente que ela está trabalhando bem, feliz, ou ela sente que existem perseguições? E aí, agravando um pouco mais, existem situações de assédio, qualquer tipo de assédio, abuso, principalmente abuso de poder? Porque essas questões, principalmente, vão levar à síndrome de burnout, que eu falei na semana passada. São as duas situações que mais repercutem para o desenvolvimento de uma síndrome de burnout, que é o esgotamento mental e físico relacionado ao ambiente de trabalho. O que é importante que os nossos ouvintes entendam? Quando uma pessoa apresenta questões de saúde mental no ambiente corporativo, todas as outras podem passar por questões. Por que isso acontece? O ambiente ao redor daquela pessoa fica um ambiente mais pesado, fica um ambiente mais negativo. Então, isso repercute na empresa como um todo. Cada pessoa que convive com aquela pessoa, que sente que ela está sofrendo, que existe uma questão que poderia ser trabalhada ou melhor olhada, vai poder sofrer consequências com aquela questão. E isso pode repercutir em conflitos interpessoais, falta de colaboração no ambiente corporativo e maior taxa de rotatividade entre os trabalhadores ou entre os servidores. Isso é algo que é real, tá? Não é algo, não, isso pode acontecer. Não, geralmente é o que acontece. Então, o que é importante? A saúde mental reflete em todas as esferas da vida da pessoa. Ela vai adoecer em todas as esferas. Ela vai sentir uma repercussão na saúde física, na saúde emocional, na saúde dos relacionamentos. E onde mais vai vir consequências dramáticas? No ambiente familiar. A família é quem mais sente. Então, algo que me deixou assim esperançosa, tá? E daqui a um tempo eu vou dizer se eu estou feliz ou não com essa conquista. A atualização da NR1, que é a norma regulamentadora número 1, que estabelece as disposições gerais e o gerenciamento de riscos ocupacionais. Qual foi a atualização dessa norma? A adição de riscos psicossociais. Então, existe uma preocupação geral com possíveis riscos
relacionados à saúde mental que vão trazer esses riscos psicossociais, tá? Então, as empresas vão precisar apresentar esse gerenciamento de riscos ocupacionais até maio de 2026. Então, está aí, o prazo está finalizando. Inclusive, eu estou sendo procuradas por algumas empresas de pequeno porte a empresas grandes, para oferecer programas para melhorar o ambiente de trabalho, como que as pessoas vão se relacionar, para um programa, né, para esse gerenciamento de riscos ocupacionais. E o que é importante, né, que as empresas entendam? Eu sei que muitos empresários escutam a CBN. O foco dos projetos realizados nas empresas que vão precisar estar atualizados até 2026, até maio de 2026, vão focar na saúde geral da empresa. Não é na saúde mental individual daquele trabalhador. Então, o foco é no ambiente de trabalho. Claro que a empresa pode oferecer auxílio individual, algum tipo de parceria, isso inclusive está, tá, em programas. No meu programa para auxiliar nas questões da NR1, tem, tá, esse oferecimento de parcerias para que a pessoa sinta que ela tem um ambiente seguro de procurar um profissional para cuidar da sua saúde mental. Mas, de forma geral, é a saúde da empresa. Então, olhar, né, de forma global para aqueles trabalhadores. E a gente está falando de empresas, vai precisar passar por essa adequação. Mas e quando a gente fala do trabalhador? Existe um olhar hoje individualizado? Cada um está olhando para si? Essa é a minha pergunta importante de hoje. Então eu vou convidar os nossos ouvintes e quem está nos acompanhando pelo YouTube para fazer um teste simples, tá? Vamos fazer também, Manu. Se a gente respirar um pouquinho, e pensar hoje, pensar ontem, pensar nessa semana. Como está a nossa mente? Como está a sua mente, Manu? Você acha que a sua mente está tranquila? Não. Você anda dormindo bem? Quem está nos ouvindo? Como que está seu sono? Você sente que a sua mente está assim, uma mente muito tagarela, com pensamentos que às vezes incomodam ou traz uma certa preocupação? Nossa, acho que eu tô ficando meio maluco, tô muito esquecido ou muito esquecida. Então eu trago essa reflexão aqui, tá? Por quê? Questões de saúde mental não é frescura, não é mimimi. Procurar ajuda profissional não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de que a pessoa está maluca, que a pessoa está desequilibrada, que a pessoa tem questões psiquiátricas. Pode até ter, a pessoa vai precisar de um acompanhamento com o médico, mas normalmente quem faz terapia consegue um autoconhecimento e um autogerenciamento do que acontece na vida, mesmo com desafios e mesmo com desafios extremos, que aquelas pessoas que não têm oportunidade de buscar e de conseguir, né, um acompanhamento, com certeza vai ter mais dificuldade e pode chegar a uma situação de sofrimento. Então, essa é a minha primeira reflexão importante. Então, o que eu trago aqui? Quando a pessoa não encontra espaço para respirar numa empresa, num local de trabalho, para ser quem ela é, o corpo vai começar a dar sinais, tá? O que a gente pode sentir? Questões digestórias, alergias na nossa pele, quedas de cabelo, enxaqueca, disfunção da ATM, palpitações, disfunção na pressão, então a pressão começa a sofrer alterações, dores no peito, características de ansiedade, tem pessoas que acham que estão infartando, mas é normalmente uma questão de ansiedade, insônia, ou distúrbios do sono, dores no corpo. Então, se você não ouvir a sua mente e não olhar para a sua saúde mental, provavelmente o seu corpo vai fazer você parar. A pessoa vai precisar parar por bem ou por mal.
Então, buscar auxílio é um ato de coragem, mas mais ainda é um ato de auto-amor, de cuidado. Então, eu sempre venho trazendo esses chamados para buscar ajuda, seja qual tipo de ajuda a pessoa se sentir confortável em buscar. E aí eu vou trazer algo que me impactou recentemente, tá? Um jornalista muito conhecido, que eu sempre admirei, que é o William Bonner, anunciou que ele ia deixar o Jornal Nacional depois de tantos anos, né? E ele fez um anúncio e mostrou uma coragem imensa. Uma pessoa que estava no ápice da sua carreira, que tem uma carreira brilhante, abrir mão, o que para muitos poderia ser uma carreira muito feliz, para ele faltava algo. E ele falou exatamente isso, que ele estava sentindo falta de algumas coisas. E qual foi a minha surpresa e a surpresa de muitas pessoas? Existem análises sobre o discurso dele, que houve muita repercussão negativa de pessoas que se vitimizaram. Ah, mas ele pode fazer isso, imagina o dinheiro que ele tem. Imagina eu ir lá e deixar meu emprego porque não estou feliz. Então houve um posicionamento de, como sempre vem acontecendo, muito julgamento das pessoas julgarem e criticarem, né? E por que não fica mais um pouco? Parecia tão feliz, mas ele não estava feliz. Então eu trago aqui uma outra reflexão. O quanto muita gente vem normalizando o viver mais ou menos, viver infeliz ou com algum tipo de sofrimento no seu trabalho. Muitas vezes vai necessitar que a gente tenha coragem de olhar para isso, porque não é simples, é um ato de complexidade, porque a gente pode olhar para dores que podem incomodar, mas é necessário, Manu, porque só quando a gente olha, aquilo pode ter espaço para ceder lugar e a gente conseguir transpor um obstáculo. Normalmente é esse o processo que a gente vê. Então a gente às vezes tem que lidar com as nossas próprias críticas, com as críticas que existem ao nosso redor, para que a gente tenha esse ato de coragem. Mais um teste aqui. Eu convido os nossos ouvintes e quem está nos acompanhando. Sentir o coração. Será que você está feliz fazendo o que você está fazendo hoje? Como você vem se sentindo? Você tem uma sensação de que falta algo dentro de você, na sua rotina, na sua vida, no seu trabalho? Existe uma sensação, uma percepção de que algo não está bem? De que algo está, entre aspas, errado? Existe um desconforto? Você está sentindo que você está ausente na sua casa, na sua rotina? Você está tendo dificuldade de se sentir? Estar com seus filhos, se existirem filhos, ou com os pais, ou com os amigos, ou com sua esposa, ou com o seu esposo? Você está sentindo essa falta? Você está esquecendo de viver o hoje, de viver no presente? Quando chega lá sexta-feira, você fala, nossa, a semana passou, minha vida está passando e eu não percebi. Então, talvez, chegou um período, se você foi sentindo que essas frases fizeram sentido para você, talvez tenha chegado o momento de você calcular as rotas. É esse o caminho mesmo que você quer seguir? Você está feliz com o seu percurso, com a sua caminhada? Porque a nossa vida é um caminho. Não é chegar lá, no ponto final, mas é como a gente vem caminhando, como está o nosso percurso. E é muito importante que a gente entenda que muitas vezes a gente vai precisar recalcular a nossa rota. Ou às vezes, calcular uma nova rota. E a gente precisa ir tomando consciência para que a gente consiga mudar algo, fazer algo para mudar aquela realidade. Quando a pessoa chega nesse momento e fala, não, eu realmente preciso calcular a rota, o que é mais importante? Ela precisa fazer um planejamento. Ninguém pode mudar de rota se não tiver planejamento. Só que a pessoa, na maioria das vezes, não vai ter garantias antes de fazer esse planejamento. Ela vai precisar ter um ato de coragem, fazer esse planejamento
e às vezes agir mesmo com medo e insegurança, tá? Por quê? Porque às vezes não dá tempo da pessoa fazer um planejamento. Ela vem sentindo por um tempo que algo não está legal, que ela precisaria recalcular algo, mas ela é forçada a decidir. E eu vou trazer uma historinha pequena aqui, rapidinho, só para que a gente possa refletir para finalizar a nossa coluna, tá? Mas eu vou só explicar, tá, essa parábola. Essa história narra um encontro entre um sábio e um discípulo que encontraram uma família pobre em um vilarejo, cuja única fonte de renda era uma vaquinha. O sábio, ao partir, ordenou ao discípulo que empurrasse a vaca no penhasco. Apesar do discípulo achar estranho, ele fez isso. E anos depois, ao voltar no vilarejo, ele encontrou a família próspera, descobrindo que a perda da vaca forçou eles a desenvolverem novas habilidades e a encontrar outras fontes de renda, levando a família toda ao sucesso. E qual é a moral da história? Às vezes é preciso perder algo que nos mantém na nossa zona de conforto para que possamos crescer, inovar e alcançar um futuro melhor. Eu vou contar rapidamente uma experiência que eu tenho com uma pessoa que eu atendia, tá? Ela se sentia desconfortável há bastante tempo no ambiente de trabalho e vinha falando para mim, eu preciso arrumar um propósito, preciso mudar, trazer um novo projeto na empresa. E aí, foi ficando uma situação desconfortável na empresa e essa pessoa teve um sonho que ela ia ser demitida. Uma pessoa com uma sensibilidade aguçada, tá? Uma semana depois, sem nenhum aviso prévio, o que aconteceu com a pessoa? Foi demitida. E ela passou por uma transformação tão grande e hoje está com uma ocupação tão melhor, financeiramente falando, a família ganhou muito, filhos estão com essa pessoa numa outra realidade. Então, essa pessoa não teve tempo, ela foi forçada, e isso acontece com muitas pessoas. Daqui a um tempo eu vou trazer a minha experiência em relação a isso, tá? Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Em julho, eu fiz uma viagem de férias com a minha família e nós fomos no Museu Catavento. Lá tinha uma área que mostrava como ocorreu a evolução das espécies no nosso planeta e as eras de desafios profundos que a Terra passou. Então, foi mostrando, a extinção de algumas espécies e o que é incrível. A cada desafio extremo, então tinha um grupo aqui de espécies pequenininho e a cada desafio extremo ocorria uma adaptação de todas as espécies que existiam e uma diversificação muito grande. Na próxima, acontecia também uma diversificação maior. Na próxima, maior ainda, até chegar ao que a gente tem hoje. A cada desafio extremo que a Terra passou, como glaciação, extinção dos dinossauros, o nosso planeta passou por uma diversidade de espécies incrível, porque o planeta precisava se adaptar. Então, eu trago essa metáfora para a gente olhar para os nossos desafios. Aqueles desafios podem apresentar uma evolução e uma adaptação para a gente olhar para outros talentos e outras oportunidades ou novas oportunidades que a gente não tinha parado para prestar atenção. E quando a gente toma a decisão de que algo precisa ser mudado, a gente vai ser testado, na maioria das vezes, para não continuar. São dúvidas, são outros desafios, são inseguranças e medo. E aí, eu vou deixar uma frase para finalizar, que foi uma frase que trouxe um bálsamo importante para a minha vida, recentemente com um desafio que eu passei extremo. Toda vez que você escolher o novo, o velho vai tentar negociar a permanência. Não aceite o convite.
pois você já partiu. Achei essa frase tão linda. Então, esse é o meu convite para quem está nos acompanhando. E eu faço um último convite para que quem ainda sentir que pode ser auxiliado, eu vou fazer o último envio de reiki nesse domingo. Está o meu post lá. É só deixar o nome com data de nascimento. Eu estou ocultando todos os comentários para que ninguém se sinta em risco, né? Com os dados ali abertos. E semana que vem eu vou trazer um outro olhar para o segundo vilão da saúde mental. Opa, estarei aguardando, então, ansiosa para isso. Doutora, muito obrigada.